Final de Copa Intercontinental. Flamengo de um lado, Paris Saint-Germain do outro. Um confronto que, por si só, já carrega peso histórico, simbólico e esportivo. Desde o momento em que a decisão foi confirmada, a imprensa esportiva passou a tratar o duelo como um embate de estilos, realidades e contextos distintos do futebol mundial. A pergunta que domina programas, análises e colunas é direta: quem é o favorito? E talvez mais importante, existe um caminho real para o Flamengo vencer o PSG? A resposta que vem sendo construída pela mídia não é simples nem rasa. Ela passa por leitura de jogo, contexto emocional, escolhas táticas e, sobretudo, pela identidade que cada equipe levará para o campo. De forma geral, o Paris Saint-Germain aparece como favorito nas análises iniciais. Isso não causa surpresa. O elenco estrelado, o poder financeiro, a intensidade física e a capacidade de pressionar o adversário em altíssimo nível colocam o PSG entre as equipes mais temidas do futebol mundial. Quando o time francês está em sua melhor versão, ele tenta sufocar o rival desde a saída de bola, empurrando a linha de marcação para frente, recuperando a posse rapidamente e atacando quando o adversário ainda está desorganizado. Esse modelo de jogo, segundo a imprensa europeia, é um dos mais difíceis de enfrentar atualmente. No entanto, o ponto que começa a mudar o tom das análises é justamente o perfil do Flamengo. A mídia destaca que o time rubro-negro não é um adversário comum quando pressionado. Ao contrário de equipes que se desesperam e rifam a bola diante de uma marcação agressiva, o Flamengo construiu ao longo da temporada uma identidade baseada em controle, coragem e qualidade técnica. Essa característica aparece como o primeiro grande trunfo apontado pelos comentaristas: a capacidade de sair jogando mesmo sob pressão intensa. Segundo analistas, se o Flamengo conseguir manter a calma, trocar passes curtos, se movimentar bem entre linhas e formar triangulações, ele pode neutralizar a principal arma do PSG. Vencer a primeira linha de pressão não é apenas uma questão estética ou de posse de bola, é uma virada psicológica no jogo. Quando isso acontece, o PSG deixa de ditar o ritmo e passa a ser obrigado a correr para trás, algo que nem sempre lhe agrada. Outro aspecto muito citado pela imprensa é o posicionamento defensivo do PSG. A equipe francesa costuma atuar com a linha muito alta, compactando o campo e encurtando espaços no meio. Essa estratégia é eficiente para pressionar, mas também abre brechas importantes nas costas da defesa. É nesse cenário que o Flamengo pode ser perigoso. Atacantes rápidos, com leitura de espaço e capacidade de atacar profundidade, tornam-se peças-chave no plano rubro-negro. A mídia relembra diversos jogos em que equipes conseguiram criar chances claras contra o PSG, justamente explorando esse espaço com passes verticais e movimentos em diagonal. Ao mesmo tempo, surge um dos maiores dilemas táticos do confronto: pressionar ou não pressionar o PSG. A imprensa é quase unânime ao afirmar que pressionar alto pode gerar erros e oportunidades, mas também representa um risco enorme. O PSG possui jogadores capazes de sair da pressão com drible, condução em velocidade e passes precisos que quebram linhas. Se a pressão não for coordenada, o time francês transforma esse risco em vantagem em questão de segundos. Por isso, muitos analistas defendem que o Flamengo deve optar por uma pressão média bem organizada. Nem recuar completamente, nem se lançar de forma inconsequente. A ideia é escolher os momentos certos para pressionar, fechar linhas de passe, forçar o erro e, ao mesmo tempo,
manter equilíbrio defensivo. Essa leitura fina do jogo aparece como um ponto decisivo em praticamente todas as análises. Outro fator constantemente mencionado é o uso das faltas táticas. Em finais desse nível, parar o jogo, quebrar o ritmo e impedir transições rápidas não é falta de ambição, mas inteligência competitiva. A imprensa destaca que o Flamengo pode precisar picar o jogo, esfriar o ímpeto do PSG e impedir que a partida se transforme em um duelo de velocidade pura, cenário que favoreceria os franceses. No aspecto físico, o discurso também é interessante. Apesar da impressão inicial de superioridade europeia, a mídia reconhece que o cenário é mais equilibrado do que parece. Ambos os times chegam à final com temporadas extremamente desgastantes, acumulando um número elevado de jogos e com jogadores constantemente convocados por suas seleções. Não há uma vantagem clara nesse quesito. O diferencial, segundo os comentaristas, está mais no foco mental, na gestão do desgaste e na capacidade de manter intensidade nos momentos decisivos. E é justamente aí que o Flamengo passa a receber elogios mais consistentes. A imprensa ressalta o fato de o time chegar inteiro para a decisão com o elenco completo, sem baixas relevantes no departamento médico e com uma confiança construída ao longo de uma temporada vencedora. Esse detalhe, muitas vezes ignorado, pesa muito em um jogo único. Estar completo não garante vitória, mas amplia as opções, fortalece o plano de jogo e aumenta a confiança coletiva. Nas projeções táticas, os analistas apontam para ajustes pontuais no Flamengo, especialmente pensando em recomposição defensiva sem abrir mão da agressividade ofensiva. Jogadores mais intensos pelos lados, atletas capazes de recompor e atacar com a mesma eficiência e um meio-campo que saiba controlar o ritmo do jogo aparecem como tendências claras. A ideia central é que o Flamengo não pode abrir mão daquilo que o trouxe até a final. Mudar radicalmente a postura em um jogo decisivo seria, na visão da mídia, um erro estratégico. Quando o assunto são probabilidades, os números variam, mas o discurso é bastante semelhante. O PSG é favorito, sim, mas não se trata de um cenário desequilibrado ao extremo. As projeções giram entre 60% e 65% para o time francês, o que deixa uma margem real e concreta para o Flamengo competir e vencer. Esse percentual, segundo analistas, pode oscilar dependendo da postura do PSG, do ritmo imposto desde o início e do controle emocional das equipes. As declarações vindas do lado francês reforçam essa leitura. O respeito público demonstrado pelo técnico do PSG ao Flamengo foi amplamente repercutido pela imprensa. Não como discurso protocolar, mas como reconhecimento de uma equipe experiente, competitiva e acostumada a decisões. Esse tipo de declaração costuma aparecer apenas quando há, de fato, preocupação com o adversário. Outro ponto levantado é a evolução do Flamengo em relação a versões anteriores. O time atual é descrito como diferente, mais maduro e mais equilibrado. Mudou peças, ajustou funções e encontrou novas lideranças dentro de campo. Há jogadores responsáveis por dar ritmo, organizar o jogo e sustentar a equipe nos momentos de maior pressão. Essa maturidade coletiva é apontada como um dos principais trunfos rubro-negros em uma final desse porte. Mesmo com o contexto desfavorável de jogar praticamente na casa do adversário, com ambiente, mídia local e estrutura montados para o PSG, muitos analistas lembram que esse tipo de cenário também aumenta a pressão do lado francês.
Tudo está desenhado para o PSG vencer, e isso transforma qualquer dificuldade em cobrança imediata. Historicamente, o Flamengo já se mostrou capaz de crescer em ambientes hostis, usando a adversidade como combustível. A conclusão que se forma a partir dessa leitura ampla da imprensa é clara e consistente. O Paris Saint-Germain entra como favorito, mas o Flamengo não chega como figurante. Há um plano, há argumentos táticos, há condições físicas e mentais e há, sobretudo, identidade. O caminho para a vitória não passa por retranca extrema nem por abdicar da própria essência, mas por competir com inteligência, intensidade, coragem e leitura de jogo. Em uma final decidida nos detalhes, o Flamengo entra sabendo exatamente o que precisa fazer para transformar possibilidade em realidade.